Fala galera, aproveita e inscreva-se aí no nosso canal no YouTube, youtube.com/QI pré-vestibular, beleza? Bem, vamos dar prosseguimento à nossa segunda aula de propriedades periódicas. Nós vamos trabalhar com a energia de ionização, também chamada de potencial de ionização. A definição dessa energia é a seguinte: a energia de ionização é a energia mínima necessária que você tem que fornecer para um átomo isolado no estado gasoso perder um elétron. Então eu tenho aqui um átomo de um elemento hipotético que eu chamei de X, ele está no estado gasoso, eu vou fornecer uma energia mínima necessária para eu arrancar um elétron desse átomo. Quando esse átomo que estava eletricamente neutro, quando ele perde um elétron, ele vai se transformar em um cátion monovalente, com uma carga positiva, porque ele perdeu um elétron. Se eu fizer uma segunda energia, se eu fornecer uma segunda energia de ionização para este cátion monovalente, para esse cátion X+, quando ele perder mais um elétron, ele vai se transformar no X2+, que continua isolado no estado gasoso. E aí eu posso ficar escrevendo um monte de equações sucessivas. Então, a primeira energia de ionização, ela transforma o átomo eletricamente neutro no cátion monovalente. A segunda energia de ionização, ela transforma o cátion monovalente no seu cátion bivalente, porque ele vai perder mais um elétron. A terceira energia de ionização, ela transforma o cátion bivalente no cátion trivalente. A quarta energia de ionização transforma o cátion trivalente no cátion 4+, beleza? E por aí vai, no cátion tetravalente. Beleza, galera? E aí? E aí que nas provas eles adoram fornecer um gráfico onde no eixo Y você tem a energia, o valor da energia que você vai fornecer, e no eixo X você tem a indicação de qual que é aquela energia de ionização. A primeira energia de ionização, ela tem qual valor? Aí você tem que olhar aqui no eixo Y. A segunda energia de ionização, ela tem qual valor? A terceira energia de ionização tem qual valor? O valor daquela energia de ionização, ele vai vir aqui no eixo Y. E no eixo X, ele te conta qual que é a energia de ionização. Se é a primeira, se é a segunda, se vai ser a terceira e por aí vai. E aí agora eu vou construir um gráfico gigantesco, um gráfico imenso com vocês sobre o átomo de alumínio eletricamente neutro. Eu tenho um alumínio que está isolado no estado gasoso, eu vou fornecer a primeira energia de ionização dele e ele vai virar um alumínio mais, porque ele perdeu um elétron. Depois, o alumínio mais vai receber uma segunda energia de ionização e vai se transformar no alumínio 2+, porque acabou de perder mais um elétron. O alumínio 2+, recebe a terceira energia de ionização e vira o alumínio 3+, porque perdeu mais um elétron. E eu vou arrancar todos os elétrons do alumínio, porque eu preciso mostrar para vocês várias coisas em cima deste gráfico. Então acompanhem comigo. O átomo de alumínio eletricamente neutro, ele tem 13 prótons e ele tem também 13 elétrons. Então, o alumínio aqui então, deixa eu pegar uma caneta, tem 13 prótons e tem 13 elétrons. Distribuindo os 13 elétrons do alumínio, primeira camada está com 2 elétrons, segunda camada está com 8, terceira e última camada, o alumínio tem 3 elétrons. 2, 8, 3. Acompanhe comigo o raciocínio. Aqui é o núcleo, é uma região chamada núcleo que foi descoberta por Rutherford. O núcleo, ele atrai mais fracamente quais elétrons? O da primeira, o da segunda ou da terceira camada? O núcleo atrai mais fracamente os elétrons da camada de valência, os elétrons do nível de valência. Nível de valência. Concordam então comigo que é mais fácil eu retirar os elétrons da camada de valência? Eu vou fornecer então a primeira energia de ionização e eu vou retirar um desses 3 elétrons.
Cada hora eu forneço uma energia de ionização. E as primeiras energias de ionização, elas são utilizadas para retirar os elétrons da camada de valência, porque esses elétrons estão mais distantes do núcleo, o núcleo não está atraindo fortemente esses elétrons, então o tanto de energia que eu tenho que fornecer para retirar esses elétrons é uma quantidade o quê? Baixa, é uma quantidade muito baixa, quando eu for comparar com as sucessivas energias de ionização. Então acompanhe comigo. Vou colorir aqui, ó. Vou tirar esse 3, eu vou fazer bolinha. Tem um elétron aqui, um segundo elétron aqui e um terceiro elétron aqui. Eu vou fornecer a primeira energia de ionização. A primeira energia de ionização, ela vai retirar qualquer um desses 3. Eu vou considerar que ela remove este elétron aqui. Então, essa primeira energia de ionização, ela tem um determinado valor. Eu vou falar que está nesse gráfico, nesse ponto aqui. Então, aqui, ó, a primeira energia de ionização tem esse valor. Se o gráfico estiver preocupado com valores, ele vai te dar o eixo Y no aspecto quantitativo. Ele vai te fornecer os valores. Só que aqui eu não estou preocupado com os valores, não. A primeira energia de ionização tem um determinado valor. E aí, você viu a aula de raio atômico, né, que foi a primeira propriedade periódica que nós estudamos, e nós vimos que quando um átomo ele se transforma em um cátion, o que acontece com o raio atômico dele? Diminui, porque tem menos elétrons agora. E aí o núcleo positivo consegue atrair esses elétrons mais para próximos do núcleo, né? Os elétrons remanescentes, os elétrons que ficaram no átomo, eles vão ficar mais próximos do núcleo. Então o raio do meu alumínio mais, ele é menor do que o raio do alumínio eletricamente neutro. E daí? Se o raio atômico agora está menor, concorda então que a camada de valência ela vai ficar mais próxima do núcleo? E concordam também que o núcleo positivo vai atrair mais intensamente os elétrons da camada de valência? Então é mais fácil ou mais difícil eu remover o meu segundo elétron? Mais difícil. Porque se o raio está menor, mais difícil é de eu remover um próximo elétron, porque o núcleo positivo atrai fortemente os elétrons que estão naquele átomo. Então, a segunda energia de ionização que eu forneço, que ela é utilizada para retirar qualquer um desses do nível de valência, a segunda energia de ionização, ela já passa a ser maior do que a primeira energia de ionização. Tirei mais um elétron, o meu raio atômico vai ficar menor de novo. Então, a minha terceira energia de ionização, utilizada para remover este terceiro elétron, ela também é maior do que a segunda. Então, eu vou colocar aqui assim, ó. Deixei ela maior, tá? Percebam que você não vai falar que é diretamente proporcional, não, tá? Que está dobrando, etc, não. Só estou falando que está ficando cada vez o quê? Maior. Porque o raio está ficando cada vez menor à medida que você vai retirando os elétrons. Então, ó, duas coisas então. As primeiras energias de ionização, elas são utilizadas para remover os elétrons da camada de valência, porque eles são mais fracamente atraídos pelo núcleo. E à medida que eu vou retirando elétrons, o raio vai ficando cada vez menor. Então, fica cada vez mais difícil eu remover o próximo elétron. Por isso que as energias de ionização, elas vão aumentando sucessivamente, porque o raio está ficando cada vez menor. Tranquilo? A quarta energia de ionização. A quarta energia de ionização, ela é utilizada para remover um dos 8 elétrons que eu tenho aqui agora. Quarta energia de ionização. A quarta energia de ionização, ela é utilizada para retirar um dos elétrons que estão agora num nível mais interno. E aí, se eu vou retirar agora um elétron que está num nível mais interno, mas é muito mais difícil eu remover este elétron, uma vez que ele é muito mais fortemente atraído pelo núcleo. A quarta energia de ionização é muito, mas muito maior do que a terceira. Então, ó, quarta energia de ionização, ela é muito maior que a terceira. E aí, no gráfico, você consegue observar isso nitidamente.
Está aumentando, está aumentando. Aumentou muito. Significa que eu, então, já estou retirando um elétron de uma camada mais interna. A quinta energia de ionização, ela é utilizada para retirar um outro elétron que ainda vai estar na minha segunda camada. Então, a quinta energia de ionização, ela é maior do que a quarta, mas não é muito maior que a quarta, não. Beleza? E aí você está retirando elétrons, o átomo, né, fica com um raio cada vez menor e é mais difícil retirar o próximo elétron. Então aqui, ó, eu vou ter a quarta, quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, a décima e a 11ª vão retirar elétrons que estão aqui, ó, no meio, na minha segunda camada. Então elas vão aumentando, mas não aumentam muito, não. Então, ó, aqui também aumentou. Então, ó, todas essas aqui, ó, a quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, a 10ª e a 11ª, são energias de ionização que estão retirando elétrons dessa camada aqui. Agora eu vou fornecer a 12ª energia de ionização. A 12ª energia de ionização, ela vai retirar um dos elétrons que estão num nível agora mais interno. Toda vez que você vai remover um elétron que está num nível mais interno, essa energia de ionização ela é muito maior do que a energia de ionização anterior. Então, a 12ª energia de ionização ela é muito maior do que a 11ª. Então, vou colocar aqui assim, ó, no gráfico, 12ª. E a 13ª que vai remover um elétron, o último elétron que está na mesma camada que a 12ª energia de ionização removeu, ela é maior do que a 12ª, mas não é tão maior assim. Então, ó, em qualquer gráfico de energias de ionização para um determinado átomo, igual esse gráfico aqui é para o alumínio, as energias de ionização aumentam sucessivamente, é sempre crescente. Você não vai ter uma segunda energia de ionização maior que a primeira, ou uma 12ª maior do que a 10ª, por exemplo, tá? Não existe. As energias de ionização crescem sucessivamente. E quando você observa um salto muito grande de energia entre duas energias de ionizações consecutivas, significa que aquela energia está removendo um elétron que está já num nível mais interno. Aumenta, aumentou muito. Essa energia de ionização, que é a 12ª, está retirando um elétron que está num nível mais interno do que este elétron aqui que foi removido pela 11ª energia de ionização. Tranquilo? E aí, às vezes, pessoal, eles vão cobrar de vocês assim, quem tem a primeira energia de ionização maior, sódio ou cloro? Como que você vai definir isso? Sempre é com base no raio atômico. Por isso que é muito importante você saber diferenciar, você saber comparar os raios atômicos. Quem tem um raio atômico menor, significa que o nível de valência está muito próximo do núcleo. Então, os elétrons da camada de valência são fortemente atraídos pelo núcleo. Então, é mais fácil ou é mais difícil eu remover os elétrons de valência? Mais difícil. Então, quanto menor for o raio, maior vai ser a sua energia de ionização. Então, se você for fazer uma questão aberta e ele estiver comparando quem tem a primeira energia de ionização maior, se é o sódio ou se é o cloro, por exemplo, você primeiro compara o raio. E aí você fala no final assim, portanto, como o cloro tem um menor raio, ele vai ter a maior primeira energia de ionização. Raio atômico e energia de ionização são grandezas inversas. Então, a gente vai fazer o seguinte, naquele esquema de setinha, né, que a gente vê por aí, o raio numa família, ele cresce para baixo. Então, a energia de ionização vai crescer o quê? Para cima. O raio, num período, ele cresce para a esquerda. Então, a energia de ionização vai crescer o quê? Para a direita. Tranquilo, galera? E ó, na descrição do vídeo aí, você vai ter todas as anotações do que eu falei aqui sobre o gráfico, tá? Tudo que eu falei sobre o gráfico do alumínio vai ser aplicado também para qualquer outro gráfico. As energias de ionização crescem sucessivamente. Quando você tem uma grande diferença entre duas energias de ionizações consecutivas, significa que aquela energia de ionização está retirando um elétron de um nível mais interno. Beleza, galera?
Ficamos por aqui, até a nossa próxima aula, aula 3, onde nós vamos ver as próximas propriedades periódicas. Um beijo e até a próxima.